eu acredito sim que Deus está promovendo uma reforma nesses últimos dias, nesses últimos anos. Quando ela diz que Deus não liberta, a pessoa não muda a sua sexualidade, você está limitando Deus. Porque eu creio que isso pode acontecer por um milagre de Deus. Assistindo ao vídeo do bate-papo do pastor César Cavalcante e Lana Holder, me senti no compromisso de gravar esse vídeo com o seguinte tema: uma resposta para Lana Holder. Primeiro eu quero elogiar ao pastor César Cavalcante, não se ofendeu, não se exaltou em palavras e fez uma boa representação do povo evangélico. Nota 10 para você. Agora, para nós falarmos de assunto homossexual, precisamos entender Deus acima de tudo, pois, entendendo Deus, conseguiremos entender esse assunto. Existe um conceito judaico com o nome Shem HaForash. O que é o Shem HaForash? É o conjunto dos 72 nomes de Deus, de 3 letras cada, formados a partir do desdobramento do tetragramaton YHVH, em 72 partes. Sua origem são derivados dos versículos 19, 20 e 21 do capítulo 14 do livro do Êxodo. E detalhe, na sua original escrita hebraica. Nesse conceito, Deus emana na criação através de seus 72 nomes. No conceito do Shem HaForash, Deus emana sobre a criação através dos seus 72 nomes ou 72 anjos. Os receptores do Criador, porque se no Shem HaForash Deus emana através dos seus 72 nomes ou 72 anjos, quem então é os receptores dessas emanações do Criador? São os minerais, os vegetais, animais e humano. Esses 4 reinos são os que recebem a emanação do Criador. Se a criação manifesta-se de 2 gêneros, macho e fêmea, Deus, que é o Criador e o que sustenta através de suas emanações, é macho ou é fêmea? Então, se Deus emana sobre a criação e a criação se manifesta de 2 formas, macho e fêmea, Deus que alimenta e sustenta sua própria criação, é macho ou é fêmea? Por isso que digo que para entrarmos nesse assunto precisamos o quê? Entender Deus. Precisamos também esquadrinhar a ideia, o conceito acerca de Deus. Pois nele, em Deus, está o tempo e a tempo. Ele, Deus, é o macho e fêmea entrelaçado. Essa realidade está bem clara na natureza em todos os aspectos. Macho e fêmea manifesta-se em todos os planos. Ou seja, se nós olharmos para a natureza, nós iremos ver esses 2 aspectos, macho e fêmea, se manifestarem o tempo todo na natureza, em todos os planos. No mundo físico, os mortais compreendem esse conceito como macho e fêmea. No mundo físico, no mundo dos mortais, de nós humanos, nós entendemos esse conceito de macho e fêmea, nós chamamos de macho e fêmea. Porém, no mundo elevado do Criador,
não existe esse conceito. Ou seja, lá na eternidade, no mundo do Criador, não existe macho e fêmea. E sim duas formas de emanações, que para facilitar o entendimento chamarei de dar e receber. Dentro desse plano, dar e receber, o Criador se relaciona com a criação. Seja ela mineral, vegetal, animal e humano. É a harmonia entre dar e receber que os homens chamam de relacionamento. Nós mortais chamamos relacionamento ao resultado de dar e receber. Então, quando dar e receber entram em harmonia, nós, nesse mundo físico, chamamos de relacionamento. Para reforçar minha fala, perguntarei: o que é relacionamento? Entre dois homens ou entre duas mulheres. Então, mas há espaço na graça de Deus para receber essas pessoas. Eu acho que a igreja tem que repensar a forma como lida, como fala, tem que ser muito bem-vindo na comunidade cristã, tem que dar bem-vindo a essas pessoas, mas ela tem que buscar que em Deus, lá no começo eu disse, Deus não te aceita como você é. Se ele te aceitasse como você, não precisava de salvação. Dar e receber. Ele me aceita como eu sou, porque tá bom, e outra, eu tô salvo. Dar e receber em perfeita harmonia. É através de dar e receber que os minerais têm vida. É através de dar e receber que os vegetais se mantêm vivos. É através do dar e receber que os animais se multiplicam. E é através de dar e receber que a espécie humana se perpetuam. Quando isso não acontece, isso o quê? Dar e receber. Quando dar e receber não se harmonizam na natureza, é um grande sinal que estamos no fim. Que todo mundo vai ter que achar natural, e essa é a porta para... Eu não estou te acusando, por favor, estou dizendo que isso pode não ser se a assuste, porta lá na frente para relações sexuais. Não quero usar das minhas palavras para vos criticar, e sim falar algo que você nunca ouviu da boca de um cristão evangélico. Você nunca ouviu isso da boca de um cristão evangélico e vai ouvir agora da minha boca. Os homossexuais e as lésbicas são seres privilegiados da criação e não sabem. Posso repetir isso? Os homossexuais e as lésbicas são os seres privilegiados da criação e não sabem. A fim de deixar claro esse assunto, citarei o livro de Gênesis, capítulo 3, e versículo de número 17, precisamente na Bíblia NVI. Venha comigo ler esse texto. Se você tem Bíblia, abra aí. Gênesis capítulo 3, versículo 17, diz assim: E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Nesse versículo, há uma referência de que a terra tornou-se maldita. Mas o que é a terra? Eu quero vos chamar agora a uma reflexão. O que é a terra? Para mim, e todos nós mortais precisamos entender que a terra é o conjunto de todos os reinos, seja ele mineral, vegetal, animal e humano. Nesse versículo também fica claro que a terra, me refiro ao todo. Quando eu falo de terra, eu falo de estrela,
eu falo de sol, de lua, de vento, eu falo do mar, eu falo do mineral, do vegetal, do animal, do humano, enfim, quando eu falo terra, eu falo de tudo. Que outrora era perfeito, desfrutando das bênçãos do Criador em um perfeito relacionamento com Ele, produzia sem ter plantado, devolvendo ao homem todos os seus esforços aplicados sobre ela. O resultado do perfeito relacionamento entre a criatura e o Criador gerava para o homem prazer sem igual, ou seja, quando eu me refiro à terra, eu me refiro ao todo que ela compõe. Então, tudo que compõe a terra estava no seu plano original, em perfeita harmonia com o Criador. Então, o relacionamento entre o Criador e a sua natureza formava uma harmonia tão perfeita que gerava para o homem um prazer sem explicação. É esse versículo que se torna o divisor de águas nesse assunto. A maioria dos mortais não inclui esse texto nos debates. Esses debates deve ser incluso o versículo 17 do livro de Gênesis no seu capítulo 3. Precisa ser incluso nos seus debates. Por quê? Porque esse versículo é o divisor das águas desse assunto. Pois é nele e somente nele que fica claro a posição que a terra tomou em relação ao homem quando ele desobedece comendo o fruto proibido. Então, quando o homem agora come o fruto proibido e desobedece ao Criador, a terra toma uma posição contrária a ele. Antes não, a terra era a favor do homem. Agora, depois que ele desobedece, a terra se torna contra o homem, a terra se volta contra o homem. Quais consequências a desobediência do casal trouxe para a terra? Qual consequência a desobediência do casal trouxe para a terra? Tudo se tornou maldito. A consequência foi essa: tudo, o todo da terra se tornou maldito. E se tudo se tornou maldito, obviamente aconteceu uma interferência absurda na forma de como o Criador se relacionava com a criação. Então, se a terra se torna maldita por causa da desobediência do casal no Éden, interfere também no relacionamento da terra com o Criador. Interferência tal que afetou os minerais, os vegetais, animais e, por fim, humano. Vale ressaltar: o Criador se manifesta na natureza em dois aspectos. O Criador se manifesta na natureza em dois aspectos, sendo eles macho e fêmea, que na minha fala eu batizo de dar e receber. De acordo com o plano inicial, o homem possuidor da genitália masculina capta a emanação do Criador, manifesta no desejo de dar e participa na criação de acordo à sua genitália. Ou seja, Deus, que não é nem homem nem mulher, nem macho nem fêmea, ele emana sobre a criação. Mas aqui na criação, essa emanação se materializa, ela se manifesta de duas formas, macho e fêmea. No céu não existe macho e fêmea. Mas aqui no mundo físico, essa emanação do Criador se manifesta macho e fêmea. Então, de acordo no plano inicial, o homem possuidor da genitália masculina, ele capta essa emanação do Criador, representada no desejo de dar, canaliza de acordo à sua genitália masculina e participa na criação de acordo à sua genitália.
Por sua vez, a mulher capta a emanação do Criador, manifesta no desejo de receber e participa na criação de acordo à sua genitália. É importante ressaltar que no plano inicial havia a possibilidade do ser humano captar as duas emanações do Criador e viver as duas emanações harmonizado. Isso fica claro no próprio Adão, antes de Eva ser feita. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Adão vivia sozinho. Esse versículo dá uma referência que Adão vivia sozinho. Então, Deus ele emana. Eu estou batizando essa emanação do Criador como dar e receber, sendo que no plano físico se manifesta como macho e fêmea. Porém, há um grande detalhe. Dentro do plano inicial, o homem, ele foi feito primeiro, Adão foi feito primeiro, antes de Eva existir. Então, havia uma possibilidade de o homem captar essas duas emanações do Criador, dar e receber, e viver em perfeita harmonia no plano inicial. É isso que nos torna semelhante ao Criador, em poder, como no plano inicial, entrelaçar macho e fêmea em nós mesmos, assim como Ele é. Então, quem é Deus? Quem é Deus? Deus é o ser que tem em si mesmo entrelaçado o macho e a fêmea em perfeita harmonia. No Éden, antes de Eva ser feita, o homem foi feito à imagem e semelhança do Criador, como ter em si mesmo entrelaçado o macho e fêmea em perfeita harmonia. E é isso que nos torna semelhante ao Criador. Após ter percebido que o homem precisava de alguém que o auxiliasse, o Criador fez Eva. Então, quando o homem percebeu que o homem precisava de alguém que lhe auxiliasse, ele aí agora faz Eva. Da própria costela de Adão. Está registrado no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 20. Por que isso aconteceu? Por que Deus teve que fazer Eva? Porque se no plano inicial, Adão, ele vivia em perfeita harmonia, macho e fêmea entrelaçado, assim como é o Criador. Porque no plano físico, a emanação do Criador precisam se materializar em forma de macho e fêmea. É por isso que ele fez Eva. Porque no plano físico do Criador, a emanação do Criador precisa se materializar em macho e fêmea e manter o relacionamento entre o dar e receber. Interessante isso. Deus ele fez a mulher para que entre o homem e a mulher, expresso de forma física a emanação do Criador, homem e mulher é uma expressão física da emanação do Criador no desejo de dar e receber, para viverem em perfeita harmonia o relacionamento aqui no mundo físico. Se do mundo superior o Criador pode emanar como energia, no mundo inferior, me refiro à Terra, essas duas manifestações precisam se materializar, pois esse mundo é material e físico. Reconheço que a minha fala não tem base na realidade, e por esse mesmo motivo que a ciência não consegue explicar o caso homossexual. Reconheço que a minha fala não tem base na realidade, e é por isso que a ciência tem falho, porque sempre tem buscado base na realidade. E às vezes a ciência não consegue explicar. Para não cometer o mesmo erro da ciência, preferi analisar esse assunto no âmbito da fé,
no irreal. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Esse capítulo e esse versículo dá uma referência de que o mundo físico, o mundo que nós vemos, foi criado pelo invisível, ou seja, o invisível criou o visível, o irreal criou o mundo real. Então, o irreal nos criou, o irreal nos controla e o irreal está aí agora com você. Você duvida disso? É só pôr a mão no peito e sentir as batidas do seu coração e perguntar a si mesmo: quem é a força que mantém meu coração batendo? Faça isso aí agora e pergunte a você mesmo: qual é a força, quem é a força que mantém o meu coração batendo? Essa força que mantém o seu coração batendo é provindo do mundo irreal, do mundo invisível. Como eu disse anteriormente em Gênesis 3,17, deve ser a base para essa conversa. É na desobediência do casal que as coisas saem do lugar. É na desobediência do casal que o universo se desarmoniza. Então, esse assunto que nós agora estamos tratando, através desse vídeo, ele teve origem por causa da desobediência do casal no Éden. Então, é em Gênesis 3,17 que está toda a base para a nossa conversa. A natureza estando harmonizada com o Criador, macho e fêmea, não é um problema. Ou seja, se a natureza estiver harmonizada com o Criador, macho e fêmea não é um problema. Macho e fêmea não é um problema quando a natureza está em perfeita harmonia com o Criador. O problema aparecerá se houver a desarmonia. E é justamente isso que a queda traz para a natureza. Então, se a natureza estiver em perfeita harmonia com o Criador, macho e fêmea não é problema nenhum. O problema aparecerá se a natureza se desarmonizar do Criador. E é isso que a queda trouxe. A desobediência do casal trouxe a desarmonia entre a natureza e o Criador. Em uma natureza desarmonizada, por causa da desobediência do casal, onde fica então o privilégio que eu me referi há poucos instantes? Então, se a natureza agora está desarmonizada, onde vai ficar então o privilégio do qual eu me referi há poucos instantes? Se a natureza está desarmonizada, está em ser, na criação, um canal pelo qual o Criador ainda emana macho e fêmea como no princípio. O privilégio está aí. Está em ser, na criação, um canal pelo qual o Criador ainda, mesmo que a terra se desarmonizou, o Criador ainda continua emanando sobre esse ser, sobre esse indivíduo, macho e fêmea, como no princípio. Se lembra que eu falei há poucos instantes que antes de Deus fazer Eva, Deus emanava sobre Adão macho e fêmea em perfeita harmonia, e assim gerava o relacionamento entre o Criador e Adão? Então, apesar que o casal desobedeceu, esse plano inicial ainda continua, ainda com a terra desarmonizada. Esse plano do início do Criador de emanar de forma macho e fêmea sobre um indivíduo ainda continua, porém o mundo desarmonizado.
Então esse é o privilégio. Ainda que o mundo esteja desarmonizado, o Criador ainda emana sobre tais pessoas dessa forma. O privilégio está em ser na criação um canal pelo qual o Criador ainda emana macho e fêmea, como no princípio em Adão. Me refiro a antes de Eva existir. Sendo assim, quem se relacionava com Adão? O próprio Criador, através de suas emanações. Então Deus, quando ele não tinha feito Eva ainda, só existia Adão no Éden. Quem se relacionava com Adão? O próprio Deus, através de suas emanações. Me ouso a afirmar, vou me ousar a afirmar isso aqui. Não é a genitália que define o macho da fêmea, e sim a energia que emana do Criador. É dever da criação apenas canalizar a emanação do Criador de acordo à sua genitália. Esse é o dever da criação, canalizar, receber a emanação do Criador e canalizar segundo a sua genitália. Você, macho, que está me assistindo, insista em canalizar o desejo de dar de acordo à sua genitália, ainda que seja um ser privilegiado, ainda que você recebe as duas emanações do Criador como macho e fêmea em você mesmo, mas pegue a emanação do Criador, que é o desejo de dar, e canalize de acordo à sua genitália. E você, fêmea, deve aprender a canalizar o desejo de receber de acordo à sua genitália, ainda que seja um ser privilegiado, pois o mundo está em desarmonia. É nessa tão chamada desarmonia que o ser privilegiado sempre será afetado em sua natureza privilegiada. Ou seja, se Deus se manifesta, emana, como no princípio da criação, em um indivíduo das duas formas ou das duas naturezas, é nessa tão chamada desarmonia que o ser privilegiado sempre será afetado em sua natureza privilegiada. A desarmonia sempre gerará uma guerra entre as duas naturezas, emanada do Criador, no ser privilegiado, a ponto de se inflamarem, ainda que a emanação não esteja de acordo com a sua genitália. Ou seja, Deus vai emanar macho e fêmea sobre um indivíduo, porém o mundo está desarmonizado. Então haverá uma guerra de duas naturezas dentro desse indivíduo agora. E ele pode, de forma desarmonizada, canalizar à sua genitália um desejo contrário à sua genitália e viver de forma desarmonizada, ao ponto de se inflamarem, ainda que a emanação não esteja de acordo à sua genitália. Por que isso acontece? Por causa da desobediência de Adão, fazendo aparecer no mundo harmonizado a semente do pecado. Ou seja, quando Adão e Eva no Éden desobedecem, Adão e Eva traz para esse mundo físico a semente do pecado, gerando a desarmonia. E você, Lana, se sentiu privilegiada na minha fala? Ou vai insistir, vibrando uma energia contrária à sua genitália? Pois eu vos afirmo, se o caso homossexual depende de reorientação, eis aqui perante os seus olhos. Ou preferirá distorcer a minha fala e continuar canalizando uma energia contrária à sua genitália? Essas são palavras do pastor evangélico Isaac França.